Partido criado pelo ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, sai das eleições com quase o triplo de prefeituras de 8 anos atrás. Com abstenção recorde, Tribunal Superior Eleitoral decide pesquisar o motivo para tantos brasileiros desistirem de votar. Nos Estados Unidos, Kamala Harris e Donald Trump começam a semana decisiva das eleições, empatados nas pesquisas de intenção de voto. Câmara Brasileira da Indústria da Construção lança alerta de como ficará mais difícil comprar a casa própria. Pesquisa revela que quase metade dos estudantes de 15 anos não sabem o que é inflação. Relatório da Organização Meteorológica Mundial aponta que o mundo nunca expeliu tantos gases de efeito estufa como no ano passado. Espanhol Rodri conquista a bola de ouro de melhor jogador, desbancando o brasileiro Vini Júnior, que nem foi à festa. Mas quem não escondeu alegria na volta ao mar foram mais de 70 pinguins de Magalhães, recuperados de ferimentos em Santa Catarina. A partir de agora, no Jornal das 22. Boa noite. E o brasileiro foi às urnas e mudou o cenário da política nacional. Os partidos de centro foram os maiores vitoriosos. Os extremos colecionaram derrotas. E tanto para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como para o ex-presidente Jair Bolsonaro, ficou o recado para remodelar conceitos. No primeiro turno, realizado no dia 6 de outubro, 11 capitais brasileiras já haviam definido os prefeitos. Caso do Rio de Janeiro, onde Eduardo Paes, do PSD, foi reeleito com 60,4% dos votos. Recife, onde João Campos, do PSB, também foi reeleito com 78% dos votos. Em Florianópolis, que o candidato do PSD, Topázio, se reelegeu com quase 60% dos votos. Macapá, Vitória, Salvador, São Luís, Maceió, Rio Branco, Boa Vista e Teresina fecham a lista das capitais onde os prefeitos foram definidos no primeiro turno. Já nesse domingo, 27 de outubro, foi a vez dos mais de 33 mil eleitores que moram nas outras 15 capitais retornarem às urnas novamente. Foi o caso de São Paulo, maior colégio eleitoral do Brasil, onde Ricardo Nunes, do MDB, desbancou Guilherme Boulos, do PSOL. Em Belo Horizonte, também na região sudeste, o atual prefeito Faundi Noman, do PSD, venceu o deputado estadual Bruno Engler, do PL, no segundo turno da disputa pela prefeitura da capital de Minas Gerais. Cenário que também se repetiu em Curitiba. O atual vice-prefeito Eduardo Pimentel, do PSD, derrotou a jornalista Cristina Grêmio, do PMB. E Porto Alegre, onde Sebastião Melo, do MDB, derrotou a deputada federal Maria do Rosário, do PT. Fecham a lista Fortaleza, João Pessoa, Aracaju, Belém, Manaus, Natal, Palmas, Porto Velho, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, que também elegeram os prefeitos neste domingo. A eleição de 2024 também terminou com um sinal claro para 2026. Lula e Bolsonaro, duas das mais relevantes lideranças políticas no plano nacional, não obtiveram vitórias significativas ou, por outra, tiveram derrotas eloquentes. Isso não antecipa necessariamente o quadro de 2026, mas evidencia que Lula e Bolsonaro não comandam o cenário político do país na dimensão em que ambos acreditaram ou talvez ainda acreditem. Quando a gente analisa pela ótica da centro-direita, quando a gente fala qual mais perde para 2026, quem mais perde é o PT. E eu vou explicar por quê. Porque a centro-direita não se resume aos candidatos que o Bolsonaro pediu necessariamente o voto, mas todos os candidatos, todos os políticos que foram eleitos que representam o espectro ideológico de centro-direita. Então não é o A, o X, o B ou o C que vai definir êxito para 2026, mas qual
matriz ideológica maximizou seu poderio eleitoral para 2026. Então a pergunta correta é esta. Ao mesmo tempo, em 9 das 26 capitais, o partido que venceu a disputa pela prefeitura elegeu também o maior número de vereadores, como Belém, Curitiba, João Pessoa, Maceió, Manaus, Natal, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. Em Boa Vista, Cuiabá, Florianópolis, Macapá e Vitória, houve empate, isto é, outros partidos elegeram o mesmo número de vereadores que a sigla do prefeito eleito. Já nas demais 15 capitais, um partido diferente da legenda do prefeito eleito conquistou o maior número de cadeiras do Poder Legislativo. Isso é muito importante porque é a base de coalizão que o prefeito, o novo gestor, vai precisar para aprovar os seus projetos que vão tramitar nessas assembleias. Então, hoje, fazendo um balanço geral das eleições de 2024, eu posso dizer que a centro-direita foi a grande vencedora. E nisso não tem Bolsonaro perdedor. Estão colocando, tentando colocar no mesmo bolo, mas quando sair uma candidatura majoritária à presidência da República, podem ter certeza que vem todo o espectro da centro-direita para aquele candidato que for o expoente dessa agremiação mais conservadora. Em 2026, o Tribunal Superior Eleitoral também contará com outro presidente, o ministro Nunes Marques, que terá como seu vice André Mendonça, atualmente ministro substituto. Assim, a próxima eleição geral, que definirá o presidente da República, será comandada por uma dupla de magistrados que foi indicada ao Supremo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O PSD e o MDB foram os partidos com o maior número de vitórias nas eleições deste ano. Cada um elegeu quase 900 prefeitos. Mas em termos de crescimento, o PSD, comandado por Gilberto Kassab, deu o maior salto. Em 2 eleições, quase triplicou o número de prefeituras sob o seu comando. O Partido Social Democrático, o PSD, consagrou-se como o partido com o maior número de prefeitos eleitos nestas eleições municipais de 2024, conquistando, ao todo, um comando de 891 municípios. Criado pelo ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, em 2011, o partido destronou pela primeira vez o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, o antigo PMDB, como a legenda com mais candidatos eleitos no país. Ao todo, os municípios governados pelo PSD somam mais de 37 milhões de habitantes, quase o triplo em comparação com 8 anos atrás, quando o número de pessoas sob a gestão era de pouco mais de 13 milhões. Entre as cidades comandadas pelo partido estão as 5 capitais: Rio de Janeiro, Florianópolis, em Santa Catarina, São Luís, no Maranhão, Belo Horizonte, em Minas Gerais e Curitiba, no Paraná. Sendo que Belo Horizonte e Curitiba tiveram os resultados definidos durante o segundo turno que aconteceu no último domingo. Apesar de ficar em segundo lugar, o MDB obteve uma importante vitória ao conquistar São Paulo neste domingo, com a vitória de Ricardo Nunes em cima de Guilherme Boulos, do PSOL. O Tribunal Superior Eleitoral vai pesquisar por que tantos brasileiros deixaram de votar. O número de abstenções bateu recorde no país. E na capital paulista, inclusive, foi tão grande que o número de ausentes, mais os brancos e nulos, superou o total de votos do candidato Guilherme Boulos. O segundo turno das eleições municipais ocorreu em 51 municípios brasileiros, sendo 15 capitais. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, divulgou hoje um balanço onde 9.947.369 eleitores não compareceram às urnas no segundo turno das eleições municipais de 2024. 29,26% dos 33.996.477 eleitores que estavam aptos a votar estiveram ausentes. Cerca de 3 em cada 10 eleitores não compareceram às urnas. São de mais de 30 milhões de pessoas nesse dia, na mesma hora, nas ruas, nessas 51 localidades. Portanto, o que tem que ser? O exercício regular de um direito e de um dever. Um dever em relação aos outros e um direito que se exerce de maneira livre e pacífica. Essa eleição dá demonstração de que clima de violência, intolerância, as desinformações como foram tentando recriar, inventar, fraudar dados para compelir eleitoras e eleitores, é algo
fora do comum, fora da regularidade democrática. Em São Paulo, a maior cidade do país, a ausência dos eleitores superou as previsões, consolidando um novo recorde de não comparecimento às urnas desde o início da série histórica, nos últimos 40 anos. A ausência de eleitores no segundo turno chegou a 2.940.360 eleitores ausentes. Estes números chegam a 31,54%, maior que os 27,34% do primeiro turno das eleições municipais. O número de hoje supera o do segundo turno de 2020, quando o recorde até então era de 30,81%. Ainda em São Paulo, os votos nulos na eleição de 2024 foram de 6,75%, um total de 430.756 votos. E os votos em branco foram de 234.317, o que representa um total de 3,67% em São Paulo. Porto Alegre também teve a maior abstenção da história. 381.965 optaram por não ir às urnas no domingo. Isso representa uma abstenção de 34,83% do eleitorado, a maior registrada entre as capitais neste segundo turno. Um aumento de 36.421 em relação ao primeiro turno, que chegou a 345.544 eleitores ausentes. Com o eleitorado de 1.992.984 pessoas, Belo Horizonte também teve o maior número de pessoas que não compareceram nas urnas no segundo turno. O número foi maior que o primeiro turno, que foi de 588.700, o que representou 29,54% dos eleitores. No segundo turno, o número de ausentes foi maior, 31,95%, ou seja, 636.752 mineiros deixaram de votar. Na avaliação da ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, a taxa de faltantes foi alta neste segundo turno. As abstenções do segundo turno no país chegaram a patamares tão elevados que merecem ser analisados pela Corte. Nós temos que ver em cada local o que aconteceu, por que está acontecendo e o que a gente pode fazer para que a abstenção, onde tem aumentado, não volte a acontecer. Com relação à abstenção, portanto, nenhuma dúvida, um aumento de abstenção no segundo turno, e isso também foi verificado dessa vez. Em 2020, que foram as últimas eleições municipais, as mais recentes, nós tivemos quase 31%, pelo menos até aqui está dando entre 28% e 30%. Mas em alguns locais houve diminuição, em outros houve aumento. Nós vamos então verificar, estudar e ver o que a gente precisa fazer para aperfeiçoar. E a campanha do candidato derrotado em São Paulo, Guilherme Boulos, entrou na justiça com uma notícia-crime contra o governador Tarcísio de Freitas. O motivo foi uma acusação sem provas feita no dia da votação. A fala de Tarcísio Freitas foi dada a jornalistas após ele votar no Morumbi na manhã deste domingo. O prefeito reeleito Ricardo Nunes acompanhava o governador. Boulos reagiu à declaração e afirmou que iria à justiça. O Estado faz uma declaração irresponsável, mentirosa, como essa, ao lado do seu candidato, que é o meu adversário. Gente, olha a gravidade e o nível que a gente está chegando. Passaram de qualquer limite. É o desespero, né? Porque sabem o que está em jogo nessa eleição. Porque é inacreditável, isso já está na imprensa, essa declaração absurda, criminosa do governador do estado. E vamos entrar com todas as medidas imediatamente, usando máquina pública, na voz do próprio governador, ao lado do candidato dele, inventando uma mentira 13h do dia da eleição. Esta foi uma das respostas de Boulos após Tarcísio dizer, sem apresentar provas, que a facção criminosa Primeiro Comando da Capital orientou aos seus membros criminosos que votassem em Boulos em São Paulo. Teve o salve, houve interceptação de conversas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando
determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, que parece que não vai ter influência nenhuma nisso. Para Boulos, a declaração foi irresponsável e mentirosa, crime eleitoral, e a qualificou de laudo falso do segundo turno, em referência ao documento falso que o terceiro colocado, Pablo Marçal, divulgou na véspera do primeiro turno. A Justiça Eleitoral se manifestou rapidamente, tanto que na entrevista coletiva de balanço das eleições municipais já era conhecido o relator, o ministro Nunes Marques, que também faz parte do Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia avaliou positivamente o segundo turno das eleições municipais de 2024 e destacou que o caso foi judicializado. Um país que faz uma eleição de 5.569 municípios num dia, de 8 da manhã, horário de Brasília, até às 17 horas, que consegue 4 horas depois de dar o resultado das eleições, ou como hoje, 2 horas e 15 minutos depois, dá o resultado que a Justiça Eleitoral não está cumprindo a sua função, é realmente e muito longe num pensamento, eu acho. Mas, de toda sorte, sobre um caso que aconteça quando 33 milhões de eleitores estão na urnas com 102 candidatos e que já foi judicializado, segundo os senhores mesmos informam, a Sônia acabou de dar notícia, a Justiça Eleitoral tem prazos curtíssimos e será dada a resposta. E olha só essa notícia, o histórico criminal de políticos é 2 vezes maior do que o restante da população. Esses dados são de um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade de Milão, na Itália. Os prefeitos e vereadores lideram essa lista de delitos. Nos últimos anos, o Brasil tem sido palco de escândalos devido às estruturas da política nacional, de desvios de verbas públicas a denúncias de corrupção. A história aponta que muitos representantes estão mais preocupados em garantir seus próprios interesses. A pesquisa realizada por 2 pesquisadores brasileiros e 3 italianos revela que a presença de crimes entre políticos, como corrupção, lavagem de dinheiro e tráfico de influência, supera os índices de criminalidade registrados entre os cidadãos comuns. Ao todo, 2,3% dos brasileiros estão envolvidos em crimes que vão desde corrupção a infrações de trânsito, enquanto que o número para os políticos municipais chega a 5,1%. Segundo os pesquisadores, as cidades governadas por prefeitos com histórico criminal têm piores resultados na gestão pública, principalmente no setor de saúde. Cerca de 1.000 municípios foram analisados. Os autores compararam cidades com características semelhantes, como no tamanho da população, e aquelas que elegeram prefeitos com processos de delitos. Para encontrar políticos com indiciamentos, eles reuniram dados de 18 milhões de processos criminais entre 2009 e 2020, juntando com o banco de dados do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Os pesquisadores identificaram também um padrão. Os candidatos com histórico são pessoas que têm menos chances de serem bem-sucedidas no mercado de trabalho e a carreira política se torna uma opção atrativa para roubar. Até o mês passado, a Polícia Federal prendeu em todo o país 36 candidatos que tinham mandado de prisão em aberto. E veja a seguir, Câmara Brasileira da Indústria da Construção alerta que ficará mais difícil comprar a casa própria. E uma pesquisa revelou que quase metade dos estudantes de 15 anos não sabem o que é inflação. E o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que vai assumir um novo mandato no próximo dia 1º de janeiro, prometeu hoje intensificar a campanha contra a Enel. Segundo ele, o principal objetivo será cancelar o contrato e tirar a distribuidora da cidade. Nunes concedeu nesta segunda-feira uma entrevista para a CNN Brasil. Durante essa conversa, então, o prefeito de São Paulo elevou o tom contra a concessionária de energia, a Enel.
Ele também destacou ainda ali que conversou com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e que ambos não querem que a empresa siga atuando no estado. Ele também cobrou ainda ali um posicionamento do governo federal, quem, segundo Nunes, precisa parar de fazer discurso, ter seriedade e responsabilidade com a população lá de São Paulo. O prefeito também reforçou ainda que cabe ali ao governo federal intervir nos serviços da Enel. A empresa, a gente lembra, tem sido alvo, de críticas após parte da cidade ficar múltiplos dias sem energia em decorrência de uma enxurrada, comprometer uma parte importante dos serviços da concessionária. Desde 2019, então, a Enel é responsável pela gestão de energia elétrica em São Paulo e outras 23 cidades da região metropolitana. Mas tem no histórico o seguinte, porque, no entanto, em um ano, a cidade de São Paulo registrou 3 episódios de apagão. O primeiro foi registrado em novembro de 2023, onde moradores da região metropolitana de São Paulo ficaram uma semana sem energia. Em março também deste ano, o novo apagão deixou moradores da região central no escuro por mais de 30 horas. E aí, neste mês de outubro, a gota d'água, a falta de luz, atingiu mais de 3 milhões de pessoas na grande São Paulo. Em junho deste ano, inclusive em viagem à Itália, o presidente Lula disse em conversa com o CEO mundial da Enel, Flávio Catênio, que o governo estaria disposto a renovar a concessão desde que novos apagões não voltassem a acontecer. Isso porque o contrato com a companhia italiana está vigente desde 1998 e vale até 2028. E a competência para gerir os contratos de concessão no setor é justamente da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia ligada ao Ministério de Minas e Energia. A responsabilidade pode ser delegada a agências estaduais e municipais que têm um papel ali de complementar o órgão nacional. Isso também significa o seguinte, que a informação que circulou nos últimos dias nas redes sociais de que o governo federal teria renovado o contrato de concessão de distribuição de energia elétrica com a Enel não é verdadeiro. Em nota, inclusive, o próprio Ministério de Minas e Energia rebateu esta informação e ressaltou que o governo federal publicou o decreto de renovação das concessões das distribuidoras, que estabelece ali critérios mais rigorosos de avaliação de desempenho das concessionárias, considerando então metas de qualidade e eficácia em toda a área de concessão. Bom, e no mercado financeiro, passadas as eleições, o que interessa agora são os próximos passos para o ajuste das contas públicas. Hoje também contou o aumento do preço do minério de ferro, o que beneficia bastante a companhia Vale do Rio Doce. O dólar fechou a semana praticamente estável, cotado em R$ 5,70 para a venda. E a Bolsa de Valores, por sua vez, subiu mais de 1%, recuperando os 131 mil pontos. 2 ou 3 quartos. Bom, a escassez de mão de obra é o fator de alta de custos da produção de novos imóveis no país. E a falta de trabalhadores com experiência faz com que os profissionais capacitados fiquem cada vez mais caros ao serem contratados. E o aumento dos preços é inevitável. Mesmo com o aumento de lançamentos e a volta do crescimento no setor imobiliário, as incorporadoras, por sua vez, também passam por um processo contínuo de adaptação para atender às demandas desse público, que exigem novas tecnologias e diferenciais no condomínio. O aumento de preço dos imóveis, que por sua vez é puxado pela alta do custo de construção. A escassez de mão de obra qualificada é um novo fator de pressão nos custos de produção de novos imóveis e tem alimentado as novas altas dos preços de projetos e lançamentos em 2024. Além disso, os números recordes de ocupação no país também fazem com que trabalhadores com experiência tenham deixado o setor imobiliário para seguir carreira em novos empregos. Tudo isso acabou aumentando a competição pela mão de obra no setor de construção civil e pressionou as empresas do segmento a aumentar os salários ofertados para conseguir atrair funcionários. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, por exemplo, o rendimento médio mensal das pessoas ocupadas no setor ficou em R$ 2.484 no trimestre encerrado em agosto. Dados de um levantamento de tendências consultoria, por exemplo, indicaram que o setor da construção civil é o que apresenta a maior rotatividade de mão de obra no Brasil. E outra notícia preocupante, quase 43% dos alunos brasileiros acima de 15 anos de idade não entendem
e como funciona o que a inflação, segundo um estudo realizado pela Universidade de Stanford dos Estados Unidos. O estudo foi aplicado para um grupo de estudantes de escolas públicas e particulares do país, usando metodologia do Banco Mundial que avalia o letramento financeiro das populações. O conceito de juros também não é conhecido por 53% dos jovens brasileiros. Eles não souberam calcular juros de 3% sobre R$100. E apenas 24% dos alunos entendem perfeitamente a lógica de juros compostos, de que juros subsequentes incidem sobre um valor acumulado. Apesar de ruins, os resultados são um pouco melhores do que apareceram no PISA, a prova feita pela Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. São perguntas diferentes, mas os resultados da avaliação internacional, divulgados este ano, mostraram que mais de 71% dos brasileiros de 15 anos não conseguem fazer os cálculos de um orçamento. A maioria dos jovens também não entende como funcionam os empréstimos nem sabe analisar extratos bancários. Segundo o professor da Faculdade de Educação de Stanford e um dos responsáveis pela pesquisa, Guilherme Licham, a diferença para os resultados da prova internacional pode estar na dificuldade de leitura dos brasileiros. Ele destacou que no PISA os alunos precisam ler e escrever, o que infelizmente é uma dificuldade porque eles acabam errando mais as respostas por causa disso. As entrevistas da pesquisa da universidade foram feitas entre agosto e setembro por meio de um tablet, com mediação de entrevistadores de campo responsáveis pela leitura e preenchimento do questionário. Elas não exigiam cálculos complexos nem uso de calculadora. A educação financeira faz parte da Base Nacional Comum Curricular, o BNCC, que dá as diretrizes para os currículos das escolas do país. Mesmo assim, apenas 59% dos professores afirmaram incluir o tema em suas aulas. E veja a seguir, Kamala Harris e Donald Trump começam a semana decisiva das eleições nos Estados Unidos, empatados na pesquisa de intenção de votos. E um relatório da Organização Meteorológica Mundial aponta que o mundo nunca expeliu tantos gases de efeito estufa como aconteceu no ano passado. E o mundo nunca expeliu na atmosfera tanto gás que provoca o chamado efeito estufa. A Organização Mundial divulgou hoje o levantamento sobre o que aconteceu no ano passado e alertou que já está passando da hora de providências serem tomadas para consertar esse problema. Em 2023, a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera atingiu novos recordes, conforme o mais recente relatório da Organização Meteorológica Mundial vinculada à ONU. Esse crescimento, impulsionado pela queima de combustíveis fósseis, como carvão, gás natural e petróleo, eleva o risco de um aquecimento ainda maior do planeta nos próximos anos e coloca em xeque a meta estabelecida pelo Acordo de Paris, que visa limitar o aumento das temperaturas globais a 1,5 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. O dióxido de carbono, CO2, responsável por cerca de 64% do aquecimento climático, se acumula na atmosfera a uma taxa nunca vista, registrando um aumento de mais de 150% em comparação aos níveis do período pré-industrial. Esta marca representa o 12º ano consecutivo de crescimento das emissões acima do recomendado, para evitar graves consequências ambientais. Embora a maior parte dessas emissões seja associada ao uso de combustíveis fósseis, eventos climáticos como El Niño também contribuíram para o avanço. Nos últimos meses, os impactos dos fenômenos naturais geraram condições mais secas e propícias a incêndios florestais, especialmente em regiões como o Canadá e a Austrália, que enfrentam níveis inéditos de liberação de carbono na atmosfera. A ONU alerta que o forçamento radiativo, indicador que
mede o potencial de aquecimento climático causado pelos gases de efeito estufa de longa duração subiu 51,5% entre 1990 e 2023. Esse índice sugere que a quantidade de energia retida na atmosfera também está aumentando, acelerando o ritmo das mudanças climáticas. Segundo especialistas, a última vez que a Terra experimentou uma concentração de CO2 semelhante foi há aproximadamente 5 milhões de anos, quando a temperatura média era de 2 a 3 graus Celsius mais alta e o nível do mar de 10 a 20 metros acima do atual. O relatório destaca que, embora tecnicamente ainda seja possível conter o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, atingir essa meta depende de uma ação internacional urgente e drástica para reduzir as emissões de gases poluentes. A falta de mobilização atual torna o cenário mais difícil e coloca uma pressão crescente sobre governos e setores produtivos, a fim de que invistam em fontes de energia renovável, promovam políticas de sustentabilidade e ampliem esforços para evitar que as futuras gerações enfrentem os impactos irreversíveis da crise climática. E uma das tempestades mais violentas atingiu o arquipélago das Filipinas e provocou a morte de mais de 100 pessoas e o deslocamento de 500 mil de habitantes. Centenas de cidades foram atingidas e as autoridades continuam procurando 42 desaparecidos. Algumas áreas ficaram isoladas e as equipes de resgate aguardam a melhor situação, para acessar esses locais, recuperar os corpos e auxiliar os sobreviventes. As regiões de Bicol e Batangas foram as mais afetadas. A maioria das vítimas morreu afogada ou em deslizamentos provocados pelas chuvas. 560 mil pessoas foram deslocadas pelas inundações para abrigos de emergência. E a cada ano as Filipinas são afetadas por 20 grandes tempestades. Este é um dos lugares mais vulneráveis e atingidos do mundo pela destruição. Eu mudo de assunto para falar que faltam 8 dias para as eleições dos Estados Unidos. E as pesquisas mostram empate técnico entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump. No último levantamento, divulgado hoje, Kamala aparece com 50% das intenções de voto e Trump com 49%. No levantamento divulgado pelo canal de notícias CBS News, em parceria com o Instituto de Pesquisas YouGov, os candidatos estão empatados dentro da margem de erro de 2,6 pontos percentuais. Em outra pesquisa, também publicada nesta segunda-feira, os candidatos figuram com o mesmo percentual, 48% das intenções de voto. O levantamento da TIP é realizado diariamente e, pela terceira vez consecutiva, registra o mesmo resultado. Os números obtidos pela CBS News demonstram a maior disparidade de gênero entre as intenções de voto dos candidatos neste ano. Entre os entrevistados, 55% das mulheres afirmam votar em Kamala, ante 43% em Trump. Por outro lado, 54% dos homens dizem escolher o republicano contra 45% para a democrata. A pesquisa ainda perguntou sobre os esforços para a promoção da equidade de gênero no país. Entre os homens, 45% afirmam acreditar que as medidas estejam indo longe demais, enquanto 35% dizem estar indo bem e 22% relatam crer que não seja o suficiente. Em um evento do candidato Donald Trump realizado neste domingo, o humorista Tony Hinchcliffe comparou Porto Rico a uma ilha de lixo. As piadas passaram a ser vulgares quando o mesmo humorista arrancou gargalhadas do público ao fazer um comentário de cunho sexual sobre os latinos. As piadas foram rebatidas por políticos até mesmo do campo do republicano, preocupados em perder o voto de uma população estratégica em estados cruciais, como a Pensilvânia. Daniele Alvarez, assessora da campanha de Trump, foi obrigada a emitir um comunicado dizendo que a piada de Hinchcliffe não reflete a opinião do presidente Trump ou da campanha. Mas os insultos continuaram. Tucker Carlson, apresentador e apoiador da extrema-direita, ainda ironizou a origem de Kamala Harris, indicando que ela seria a primeira samoana, Malaya.
ex-promotora de Baixo Key da Califórnia, a ser eleita presidente. Seu pai é jamaicano, enquanto sua mãe é indiana. A repercussão dessas piadas nesta segunda-feira pode ter criado uma grande crise no campo republicano. O Conselho de Segurança da ONU alertou hoje para o risco de uma guerra ampliada no Oriente Médio, depois dos ataques de Israel ao Irã que aconteceram no último fim de semana. A reunião, inclusive, foi convocada pelo próprio governo iraniano. No último sábado, dezenas de jatos israelenses completaram 3 ondas de ataques antes do amanhecer, contra fábricas de mísseis e outros locais perto de Teherã e no oeste do Irã. A ação foi uma retaliação ao ataque do Irã em 1º de outubro a Israel, com cerca de 200 mísseis balísticos. E Israel alertou seu arqui-inimigo, fortemente armado, para não revidar após o último ataque. O embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, rejeitou a reclamação do Irã nas Nações Unidas, dizendo em uma declaração no domingo que o Irã estava tentando agir contra Israel na arena diplomática com a alegação ridícula de que o país judeu violou o direito internacional. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, apelou a todas as partes para que cessem todas as ações militares, inclusive em Gaza e no Líbano. Guterres pediu para que os 2 lados façam esforços máximos para evitar uma guerra regional total e retornem ao caminho da diplomacia. O Irã afirmou que tem o direito de se defender dos ataques de Israel. O país judeu também diz que tem o direito de se defender. Em meio a essa guerra de narrativas, a população é quem paga o preço mais alto. Na noite de domingo, o presidente do Egito propôs uma trégua de 2 dias em Gaza para permitir a libertação de reféns israelenses mantidos no enclave. O acordo envolveria a troca de 4 reféns israelenses por prisioneiros palestinos, segundo o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi. Esta proposta foi elaborada pelo general Hassan Rashad, novo chefe do Serviço Geral de Inteligência do país e responsável pelo dossiê de Gaza. Rashad foi nomeado há cerca de 10 dias e já se reuniu com o diretor do Shin Bet, um dos serviços de inteligência de Israel. Ele também entrou em contato com outros funcionários de inteligência regionais e internacionais. O conflito de Gaza tem repercussão na economia egípcia. As receitas do Canal de Suez caíram 60% devido aos ataques Houthis do Iêmen, que mantém navios no Mar Vermelho em apoio a Gaza. O turismo também foi afetado. Isso levou o presidente egípcio a declarar que o Cairo não seria capaz de cumprir todos os compromissos de reforma econômica assumidos com o Fundo Monetário Internacional. Os preços da energia e dos alimentos subiram quase 50% em menos de um ano. E a justiça francesa adiou o julgamento do ator francês Gérard Depardieu, que estava previsto para hoje. Ele é acusado de assédio sexual. E os advogados alegaram que ele está muito doente para se defender. A nova data será em março de 2025. A nova data do julgamento está prevista para março de 2025. O ator é acusado de violência sexual contra 2 mulheres em um set de gravação em 2021. Os promotores afirmam que as supostas agressões ocorreram durante as filmagens do filme As Persianas Verdes. Sans femme, sans tabac, sans alcool, c'est ça? Ouais, surtout sans alcool. Ça va être la belle vie. J'ai envie d'aller au bord de la mer. Um dos maiores astros do cinema da França, Depardieu, tem estado no centro de um número crescente de acusações de abuso sexual nos últimos anos que vem manchando o seu legado. Em resposta ao número crescente de alegações contra ele, Depardieu escreveu no ano passado no jornal conservador que nunca jamais abusaria de uma mulher, porque ferir uma mulher seria como dar um chute no estômago na própria mãe. O julgamento marca o caso Me Too, movimento que ganhou força em 2017, quando a atriz Alyssa Milano publicou na própria rede social para que todas as pessoas que já sofreram assédio sexual usassem a hashtag MeToo. E foi aí que o termo viralizou não só em Hollywood, mas no mundo todo. O julgamento está sendo considerado o de maior visibilidade ao ser levado aos tribunais na França, um país onde o movimento de protesto contra a violência sexual sofreu para ganhar força na indústria cinematográfica. Os promotores acusam Depardieu de apalpar uma das mulheres no set de filmagem, puxando-a em sua direção e prendendo-a
com as suas pernas antes de tocar a sua cintura, quadris e seios enquanto dizia palavras obscenas. 3 pessoas testemunharam a cena. A segunda mulher foi apalpada por Depardieu no set de filmagem e na rua, alegam os promotores. O ator não compareceu à audiência agendada para hoje. De acordo com o advogado de defesa, o ator estava sofrendo de pressão alta e problemas relacionados a diabetes. Se for considerado culpado, ele poderá enfrentar uma possível sentença de 5 anos de prisão e uma multa de 75 mil euros. E veja a seguir, espanhol Rodri conquista a bola de ouro de melhor jogador do mundo e desbanca o brasileiro Vini Júnior, que nem foi à festa. E quem não escondeu a alegria de voltar ao mar foram mais de 70 pinguins de Magalhães. Eles se recuperaram de ferimentos em Santa Catarina. E atenção a esse alerta, no Brasil quase 300 pessoas perderam a visão após participar de mutirões para cirurgias de catarata. O levantamento é baseado nos registros dos últimos 15 anos. A esperança de recuperar a visão se transformou um pesadelo para muitos. Os mutirões de cirurgias de catarata foram criados para reduzir fila de espera dos serviços de saúde e facilitar o acesso a tratamentos. Mas após a cirurgia, alguns pacientes relataram sintomas como dor intensa e infecções. Outros chegaram até mesmo a perder a visão parcial total. Em alguns casos mais graves, o olho foi removido. Especialistas investigam as causas e apontam para a falta de acompanhamento adequado e a realização de procedimentos em massa, sem o devido cuidado que a saúde ocular exige. O total de pessoas que perderam a visão nesses últimos 15 anos foram de 276. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o SUS consegue suportar a demanda anual e não precisa acontecer mais mutirões feitos por prefeituras e estados. Atualmente, a fila de espera tem 167 mil pacientes. O Conselho também emitiu recomendações de segurança depois de 9 pessoas terem o globo ocular removido devido a infecções das cirurgias realizadas em 27 e 28 de setembro em Parelhas, no Rio Grande do Norte. A prefeitura da cidade calculou 15 pessoas com sintomas de endoftalmite, uma infecção que é combatida com o uso de antibióticos. Em 2016, em São Bernardo do Campo, 22 pacientes tiveram infecção aguda por conta de instrumentos sem esterilização adequada. Na época, a equipe médica usou o mesmo bisturi em 27 pessoas. O médico responsável recebeu a penalização apenas em setembro deste ano. A Prefeitura de São Bernardo afirmou que os pacientes cegados em 2016 continuam recebendo apoio de uma equipe de oftalmologistas, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e assistentes sociais, além de manutenção de óculos, próteses oculares e colírios. Já em 2019, 14 pessoas apresentaram complicações no Mato Grosso após um programa do governo do estado. O caso gerou processo na Justiça e pedidos de investigação pelo Ministério Público. A catarata é uma doença dos olhos que atinge a visão e a torna opaca. O guia do Conselho também indicou que os atendimentos devem ser feitos em centros cirúrgicos oftalmológicos especializados para diminuir os riscos de contaminação. Um ambiente controlado com a equipe adequada e o cuidado necessário. O meia Rodri do Manchester City foi o grande ganhador da Bola de Ouro de 2024. Ele superou o brasileiro Vinícius Júnior, que era cotado como um dos grandes favoritos da premiação. Além dos prêmios coletivos, o atleta do Manchester City foi eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes e da Eurocopa. Rodri tem bons números para um primeiro volante, com 12 gols e 14 assistências na temporada. Além disso, ele se tornou o dono da maior série invicta do futebol, com 74 jogos sem perder, cerca de 475 dias de invencibilidade. Eleito melhor do mundo, o volante espanhol que desbancou Vini Júnior esteve presente nos títulos da Supercopa da Europa, Mundial de Clubes, Eurocopa e Premier League. Entretanto, Rodri ficou fora da seleção de Champions League, quando foi eliminado pelo Real Madrid.
Rodri quebrou uma marca que perdurava há 64 anos. Um espanhol não era eleito bola de ouro desde 1960. O último e até então primeiro jogador conterrâneo do volante de Manchester City a ser eleito melhor do mundo foi Luís Soares, ex-Barcelona e Inter de Milão, apelidado como arquiteto devido ao seu estilo de jogo elegante. O Brasil segue sem um vencedor na premiação depois de 17 anos. Vini Júnior, no entanto, obteve a melhor posição de um jogador brasileiro desde que Kaká foi coroado em 2007. Antes do atacante do Real Madrid, o melhor desempenho no período foi de Neymar, terceiro colocado em 2015 e 2017. E olha que notícia legal, 74 pinguins retornaram ao mar depois de serem resgatados e reabilitados durante a temporada de migração 2024. Os pinguins de Magalhães foram soltos por uma ONG que faz esse trabalho em Santa Catarina. Cerca de 2.685 pinguins de Magalhães já foram contabilizados como visitantes nas praias de Florianópolis durante a temporada de migração 2024 da espécie, até o momento, segundo a ONG R3 Animal. Durante a migração, grande parte deles ainda são animais jovens que se perdem do bando e encalham nas praias afogados, desnutridos e hipotérmicos por serem inexperientes na experiência. O levantamento é feito pela ONG, que trabalha há mais de 20 anos com resgate, reabilitação e reintrodução dos animais marinhos na natureza. Segundo a entidade, os pinguins de Magalhães partem da Patagônia, Argentina, e durante a temporada de migração vão em direções às praias brasileiras. Durante a passagem por algumas praias de Santa Catarina, os animais podem encalhar nas areias e são resgatados por diversas instituições ligadas ao projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos. A soltura mais recente aconteceu na última quarta-feira, quando 14 pinguins foram devolvidos ao oceano na praia de Moçambique, em Florianópolis. Entre os principais processos de reabilitação está o ganho de peso, hidratação, medicamentos e o uso de aquecedores, uma vez que muitos são salvos com hipotermia. Após a recuperação, os pinguins são soltos no mar para seguir em viagem. A primeira soltura da temporada foi realizada no dia 8 de agosto. E mais uma boa notícia para os amantes do mundo pet. Os cães são capazes de compreender as palavras. Pelo menos é o que mostra alguns vídeos que estão viralizando na internet. E uma pesquisa realizada por uma universidade da Califórnia confirmou que isso não é truque. Vários vídeos em que cães pressionam botões de som que emitem palavras curtas como uma forma de comunicação com os tutores se tornaram uma tendência na plataforma de vídeo TikTok. E segundo um novo estudo da Universidade da Califórnia em San Diego, publicado na revista científica PLOS ON, os cães conseguem compreender a palavra proferida pelo equipamento quando apertam um botão de comando. Segundo o cientista cognitivo Federico Rosano, um dos autores do estudo, foi constatado que as palavras são importantes para os cães e que eles respondem em si não apenas a sinais associados. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores do Laboratório de Cognição Comparativa realizaram 2 experimentos com 2 grupos separados de cães de estimação. Todos eles com conhecimento prévio dos comandos fora, fora, brincar, brinquedo e comida, comer, jantar, com fome. Em um dos experimentos, cientistas fizeram uma visita às casas de 30 cães e no outro, 29 donos de cães conduziram eles mesmos, seguindo as instruções dadas pela equipe. A partir disso, os pesquisadores concluíram que os cachorros reagiram à brincadeira e ao exterior com comportamentos apropriados. Na opinião dos autores do experimento, isso sugere que os cães respondem adequadamente aos toques nos botões, mesmo na ausência de outras pistas contextuais ou produzidas pelo dono. Nos 2 experimentos, cães demonstraram cerca de 7 vezes mais comportamentos direcionados à brincadeira em respostas a palavras relacionadas a brincadeiras e níveis iguais de comportamentos
direcionados ao exterior, lado de fora da casa, em resposta às palavras relacionadas. Para os cientistas, isso sugere que eles reconheceram e responderam apropriadamente a essas duas palavras. Apesar dessa conclusão, não foram encontradas evidências de que os animais responderam de forma distinta, com comportamentos direcionados à comida, a palavras relacionadas à comida. Na opinião de Rossano, estudos futuros irão explorar como cães usam ativamente esses botões, incluindo o significado e a sistematicidade por trás das sequências de pressionamentos de botões. Hoje, a pesquisa ressalta a importância de estudar os animais em seu ambiente doméstico, proporcionando uma compreensão ecologicamente mais válida de suas habilidades. Bom, é isso aí, o Jornal das 22 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia, ótima noite e até mais.